Você está ouvindo Programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Estudo da Palavra. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, gratos estamos a Ti por este domingo que estamos aqui para falarmos a Tua Palavra. Nos abençoe através da iluminação do Teu Santo Espírito, nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Marcos Alves, você orou então, e antes de você começar o estudo, finalmente sabemos quem é o novo Papa, não é? Muitos achavam que seria de repente um filho de João Paulo II, que teria a idade de 60 anos. Alguns achavam que era o último Papa dentro da profecia de São Malaquias, não é? Mas o próprio Vaticano em si, o Papado Romano, tem desmentido esta profecia. Inclusive padres aqui do Brasil têm dito que essa profecia é uma falácia. Alguns acreditavam que era João Paulo II que seria personificado por Satanás. E várias explicações, teorias, eu percebi aqui no YouTube. Mas eu percebi aqui no YouTube pessoas decepcionadas, xingando aqueles que colocaram essa profecia de que seria João Paulo II, chamando eles de mentirosos e tal. Olha, é tanta coisa que não dá para comentar tudo aqui. E já estão, parece que, reinterpretando a profecia, dizendo que o Papa Francisco, na verdade, é um Papa bastardo ou impostor, porque o sétimo, que é o Bento XVI, ainda está vivo. Quer dizer, eles então agora não estão nem considerando mais que o Bento XVI ia durar pouco, porque quando renunciou, falaram, tá vendo, durou pouco. Agora que não foi João Paulo II, entrou o Francisco, não. O Bento XVI ainda é o sétimo, então o Francisco é um impostor. Marcos Alves, é uma salada, uma confusão, uma Babilônia. O que você tem pra gente aí, para fazer a gente realmente se situar no verdadeiro contexto profético e histórico, sabendo que estamos pisando em terreno sólido e verdadeiro e não sermos enganados por Babilônias e ventos de doutrina sobre essa questão? Que Deus te abençoe e o momento que se segue é com você. E, infelizmente, essas teorias absurdas que procuram amparo nas Escrituras é obra do inimigo das almas, é obra do diabo para desacreditar as próprias Escrituras. E, por incrível que pareça, esses profeteiros de teorias inúteis, esses profeteiros baseados em mera especulação escatológica, não sossega. As Escrituras no livro de Deuteronômio nos diz que se alguém que fale o nome do Senhor disser alguma coisa que há de acontecer e isto não vier a ocorrer, não o temais. Então o conselho que eu tenho a dar aos irmãos que se deixarem iludir por essa teoria boba, que já tem um motivo agora para não dar mais crédito a esses enganos, esses ventos de doutrina. Que no final o objetivo é desacreditar as Escrituras. Porque realmente, quando a profecia estiver para ocorrer, a profecia estiver em vias de cumprimento, por causa dessas doutrinas de demônios que utilizam homens desinformados, homens que não têm a guia do Espírito Santo, quando o perigo se aproximar, por causa deles, muitos não acreditarão. Bem, no dia 11 de fevereiro fomos surpreendidos com a renúncia do Papa Bento XVI. Tal fato, a renúncia de um Papa, ocorreu há 600 anos atrás. Como era de se esperar, isto gerou uma comoção e perguntas: por que motivo Bento renunciou? A alegação dada por ele mesmo foi que estava em idade avançada e lhe faltava vigor físico e espiritual. Nas entrelinhas nós sabemos, com o decorrer após isto, nós ficamos sabendo pelos meios, não de televisão, mas através de jornais e revistas, o que fez com que ele renunciasse. Como era de se esperar, os profeteiros, os falsos profetas de plantão, logo vieram com a velha teoria dos 7 reis. Teoria essa que se mostrou falha e incorreta há alguns anos atrás. Eu tenho até o livro intitulado O Oitavo Rei. E no próximo domingo eu trarei este livro aqui e direi a página no qual eles haviam profetizado o cumprimento dessa profecia de Apocalipse 17 e não ocorreu. E voltaram a nova aventura profética que não se cumpriu, mas teimam ainda com o erro. Muito bem. Eles ganharam novo fôlego e logo se começou a especular que a profecia estava em vias de cumprimento.
Profecia essa que encontramos em Apocalipse capítulo 17, versículo 10, que consta como segue. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E é justamente nessa breve frase, dure um pouco, que se apegaram os já mencionados profetas de teorias inúteis, profetas de teorias absurdas. Como Bento XVI ficou apenas 8 anos no pontificado, assumiram eles que esse dure um pouco se referia a esses 8 anos. Então logo se projetou que João Paulo II iria ressuscitar, ou que iria aparecer um clone dele, enfim, um verdadeiro rosário de teorias tolas e absurdas começou a pulular como vírus pela internet, pela página impressa e por aí vai. A excitação estava formada. Tínhamos apenas que aguardar o próximo conclave, e no meu Facebook eu já havia colocado o seguinte, que isto jamais em tempo algum iria ocorrer, ou seja, João Paulo II não iria ressuscitar, nenhum clone iria aparecer, enfim, nada que desse suporte a essa teoria dos 7 reis, como é esposado e defendido pelos profeteiros de plantão. O interessante em toda essa história dos 7 reis é que, por qual motivo não escolheram João Paulo I, Albino Luciani? Ele durou apenas 33 dias no pontificado. Mais curto que 33 dias no pontificado, neste período moderno que vivemos, impossível. Se caso os profeteiros tivessem escolhido a ele, poderiam dizer na época que o tal do próximo Papa Rei, que foi João Paulo II, era o cumprimento da profecia, já que o mesmo adotou o nome de João Paulo II. Seria até mais plausível. Seria outro erro, mas seria mais lógico. Menos estapafúrdio. Pois bem, hoje vemos que não é nem uma coisa nem outra. Sendo assim, a profecia ainda se encontra em vias de cumprimento. Cumprimento esse que não se sabe quando irá ocorrer. A Bíblia não nos deixa em escuridão sobre a identidade do próximo rei. Pegue a sua Bíblia e me acompanhe na leitura dos seguintes versos. Vamos dissertar um pouco sobre isso em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Lá temos: a besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Este verso mantém uma relação estreita com Apocalipse capítulo 13, versos 3 e 8. Existem algumas semelhanças que indicam que são citações que se complementam. Repetindo, Apocalipse 17, versículo 8 e Apocalipse 13, versículos 3 e 8 são versículos, são capítulos que se interligam, eles se complementam. Observemos. Em Apocalipse 13, versículo 3, leiamos: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Note, preste bem atenção neste verbo, maravilhou. Também não se esqueça do verbo que encontramos em Apocalipse 17, versículo 8, que diz: se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Tome nota disto. Leamos agora Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui temos os seguintes detalhes que não podemos desprezar. Vamos colocar esses versos em paralelo. Apocalipse capítulo 17, versículo 8 nos fala que a besta que era e não é. Isso equivale a dizer, como consta em Apocalipse capítulo
13, versículo 8, uma de suas cabeças como golpeada de morte. Apocalipse 17, versículo 8, ainda nos informa que a humanidade irá se admirar vendo a besta. Somente não nos diz qual o motivo dessa admiração. Mas a resposta nos é dada em Apocalipse 13, versículo 3. No seguinte trecho, essa ferida mortal foi curada. E o texto bíblico conclui, dizendo, e toda a terra se maravilhou. Os verbos aqui usados, repetindo, admirarão e maravilhou. Admirarão vem de Apocalipse 17, versículo 8, e maravilhou vem de Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Esses dois verbos vêm do termo grego taumazo, que significa se maravilhar, se admirar. Em ambas essas citações bíblicas, vemos envolvidos todos aqueles que habitam a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, conforme Apocalipse 17, versículo 8. Ou como consta em Apocalipse 13, versículo 8, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Podemos assim concluir que ambos os capítulos 13 e 17 de Apocalipse mantêm uma relação e um intercâmbio interno que não pode ser esquecido. O anjo intérprete continua em sua dissertação. Ele diz, versículo 9 de Apocalipse, capítulo 17. Aqui está o sentido. Que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Essa com certeza é uma pista fácil de se seguir. Sabemos que a mulher simbólica representada aqui é a Igreja de Roma. Pois é de conhecimento de todos que ela geograficamente está sentada sobre 7 montes. Mas até aí tudo bem. O nervo nefrálgico aqui se encontra no final do verso, onde o anjo nos revela que os 7 montes são também 7 reis. No verso a seguir, temos a seguinte complementação. Verso 10 de Apocalipse 17. Dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar um pouco. Não vou entrar no mérito da questão em dissertar sobre os 5 reis que já haviam caído, que eram reinos que já não tinham importância política naqueles dias, mas quero me concentrar na segunda e terceira metade do verso. Esse um existe, sem sombra de dúvidas, é uma referência ao reino vigente nos dias de João, que era o Império Romano. Porém, o outro ainda não chegou. Realmente, esse reino ainda não havia chegado. Mas outros escritos proféticos já anunciavam a sua vinda, como, por exemplo, o profeta Daniel no capítulo 7, que em outra palestra aqui por mim dada, já foi demonstrado que se referem a 4 animais. E esses animais é uma referência ao Império Babilônico, ao Império Medo-Persa, ao Império Grego e, por último, ao Império Romano. Bem, se João estava vivendo no período do 4º animal, que representa Roma Imperial, Roma dos Césares, sem dúvida que o próximo reino seria o reino do Anticristo. Leiamos Daniel, capítulo 7, versículo 7. Ali consta: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, em algumas traduções, 10 pontas. Esse 4º animal, que eu já mencionei, que é Roma Imperial, ficou claro que João viveu no período deste animal simbólico da profecia de Daniel, capítulo 7.
a Roma dos Césares. O Apocalipse nos diz que o outro ainda não chegou. Se pegarmos esses dois escritos sagrados, Daniel e Apocalipse, ficará claro que o reino que ainda não havia chegado nos dias de João é o reino do anticristo. O profeta Daniel nos informa que após o quarto animal sair de cena, é feita referência a 10 chifres, e logo a seguir surge um chifre pequeno a princípio, mas que ele derruba, ele arranca 3 chifres. Leiamos em Daniel 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Continuemos com a leitura, para nos aprofundar nessa questão sobre que reino seria esse que nos dias de João ainda não havia chegado. A resposta nós temos em Daniel 7:23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. A profecia é clara. O chifre pequeno será diferente dos demais reinos, mas onde está esta diferença? A Bíblia dá resposta. No próximo verso, no verso 25, leiamos: proferirá palavras contra o Altíssimo. Notemos, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Notemos isso também. E notemos mais ainda, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É um poder que se intromete em assuntos religiosos. É um poder que se mete em coisas de natureza espiritual. Profere palavras contra Deus, persegue os santos do Senhor e cuidará em mudar a lei de Deus. João também vê em visão esse poder apóstata. Leiamos e observemos as semelhanças que existe na citação de Daniel capítulo 7 com Apocalipse capítulo 13. Palavras contra Deus. Em Daniel 7:25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo. Apocalipse 13, versículo 5 diz: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Outro paralelo. É um poder perseguidor que irá perseguir os santos. Daniel 7:25. Magoará os santos do Altíssimo. Apocalipse 13, versículo 7, consta lá: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E qual seria a duração dessa perseguição? Daniel 7:25 nos informa. Daniel diz: e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13, versículo 5, autoridade para agir 42 meses. Vimos, portanto, que tanto Apocalipse 17, versículo 10, como Daniel 7, do versículo 24 ao versículo 25, se referem ao mesmo poder perseguidor. Apenas faltou aqui o requisito mudar a lei de Deus. O apóstolo Paulo pode nos auxiliar nessa questão. Basta apenas você me acompanhar na leitura, prezado ouvinte, o que temos no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porém, eu gostaria de ler essa citação na tradução da Bíblia Judaica Completa. Muito bem. Estou aqui com a Bíblia Judaica Completa em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Leiamos: não deixem que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia. Apostasia é só apóstata. É aquele que um dia seguiu a verdadeira fé e se desviou dela. Então o anticristo é um poder apóstata.
que surgiu dentro da igreja. Então esse conceito de um futuro anticristo é um conceito divorciado das Escrituras, porque é um anticristo político que vai surgir não sei quando. É tanta teoria absurda sobre essa questão. Continuando a leitura. Porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado, notemos, o que a Bíblia judaica completa diz. Traduz, o homem que se separa da Torá, ou em outras palavras, o homem que se separa da lei. Ainda temos o verso 11 para comentar, de Apocalipse capítulo 17, que nos diz, e a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Na próxima semana nós iremos nos debruçar sobre esse verso e também falar um pouco sobre o novo Papa, o Papa Francisco, e o que isso pode implicar, isso pode implicar de maneira positiva e negativa para nós que não somos católicos, mas já posso adiantar que ele é o primeiro Papa jesuíta. Aliás, é o primeiro jesuíta a se tornar Papa, desculpa. E isso não é nada positivo para nós. Sabemos que hoje a igreja, o número de evangélicos, o número de protestantes no Brasil está em torno de 30 a 40 milhões. E as igrejas, Bento XVI, quando esteve no Brasil, uma das principais pautas de sua agenda era justamente essa questão. O número de católicos do rebanho católico que estava se separando da Igreja Católica para fazer parte de uma denominação evangélico-protestante, por aí vai. E agora nós temos o quê? Um jesuíta. Sabemos que os jesuítas foram os criadores da teoria futurista, teoria esta que diz que o anticristo vai vir durante 7 anos e que na metade do ano ele vai romper com um pacto, com um concerto feito com o povo judeu, depois vai perseguir. Sabemos que essa teoria também de arrebatamento secreto teve origem com o jesuitismo, que já que abordamos e falamos várias vezes. Sabemos que com os jesuítas, quando houve o Concílio de Trento, que durou mais de 10 anos, 300 anátemas, ou seja, 300 maldições foram lançadas sobre o movimento protestante. Sabemos do envolvimento do jesuitismo na derrubada de governos, de reis, das monarquias, para estabelecer o poderio do papado. Sabemos de muitas coisas. E agora nós temos um Papa jesuíta, é um momento para se pensar, é um momento para se refletir. Não que a gente tem que pensar que de repente ele é o último Papa. É ele o último Papa. Porque... Mas muitas coisas virão acontecer. E esse negócio do protestantismo ficar de conchavo, como foi o caso da Igreja Luterana, me perdoe os luteranos que possam estar ouvindo, que lá com eu não esqueci o nome de Cassidy, mas eu posso trazer a informação em maiores detalhes, em que foi assinado um acordo sobre a questão de justificação pela fé. Na mesma igreja onde Lutero assinou as 95 teses, nesta mesma igreja, luteranos e católicos se reuniram para fazer o quê? Assinar um acordo, onde já se viu Martinho Lutero deveria estar se remexendo no túmulo. Claro que isso daí é uma linguagem figurada, tá, gente? É apenas para dizer o horror que isso deveria e tem que causar no mundo protestante. Eu queria fazer umas perguntinhas, aproveitando os minutinhos finais. Essa questão, por exemplo, dos 7 papas, que alguns achavam que era um filho de João Paulo II, por exemplo, ou o próprio João Paulo II personificado por Satanás, ou um último papa de acordo com a profecia de São Malaquias. Será que isso aí não foi, de repente, uma mão jesuítica também, usando um pouco de futurismo, para que aí não acontecesse nada daquilo que o pessoal esperou, e aí as pessoas começassem a ficar desacreditadas nas profecias e tudo mais? Você não vê um pouco... No meu modo de enxergar as coisas, como é que você vê isso aí? O futurismo já está bem estabelecido. Uhum. Apesar de ser uma linha de interpretação profética falaciosa vinda do jesuitismo, e adotada pelo protestantismo, após 300 anos, o vírus futurista adentrou na igreja, eu vejo o seguinte, como sendo uma forma de querer minar a confiança no princípio de interpretação profética historicista. Certo. Porque esse tipo de teorias tolas vem justamente de defensores do historicismo.
E justamente essas pessoas, eles funcionam como massa de manobra para desacreditar o historicismo. É como enxerga essa questão aí. Por exemplo, eu vi um vídeo no YouTube de um pastor, e no site dele há vários vídeos. Ele comentou que nunca tinha um vídeo sobre os 7 reis, porque ele dizia que não fazia nenhuma pregação em cima de teoria. Mas agora ele estava fazendo então esta primeira palestra sobre os 7 reis sendo 7 papas, porque agora, na opinião dele, deixou de ser teoria, mas algo real. Porque, de fato, o sétimo, que na visão dele seria Bento XVI, porque a partir de 1929 os papas começaram a ser considerados reis, e de lá para cá dá uma contagem de 7 papas. O Bento XVI realmente durou pouco. Eu fiquei até surpreso quando eu vi este vídeo. Entendeu? Então, assim, ele meio que tinha uma visão historicista da questão, entendendo ali que Roma papal, que é o foco da profecia. E agora que eu lembrei, ele disse assim, ó: os 7 reis são 7 papas porque se diz lá em Apocalipse 17 que são 7 montes e 7 reis, e os 7 montes está ligado ao contexto do Vaticano, então você não pode tirar os 7 reis desse contexto, porque os 7 montes tem a ver com o Vaticano, ou a cidade de Roma ali, que é a cidade das 7 colinas. 7 reis só pode ter a ver, melhor dizendo, ainda com o contexto Vaticano, ou seja, 7 papas. Comenta isso aí pra mim, o que você acha dessa questão? Tem que ficar claro ali na questão de... Quando tem a visão de Apocalipse capítulo 17, toda a visão vem, mas quem faz a interpretação para João, ou seja, quem dá uma proto-interpretação, não somos nós. É o próprio anjo que vai estabelecendo o que é e o que não é. O próprio anjo diz o seguinte, vejamos só, 5 caíram, um existe e outra virá. Nós temos pretérito, presente e futuro. Se temos que nos encaixar na interpretação que o anjo nos dá. Como podemos observar que anjos, na questão ali que nós vimos em Daniel capítulo 8, o anjo, quando vê o bode e o carneiro, o próprio anjo intérprete vem e traz a explicação. Esse negócio de querer... Se vamos pegar essa questão de que são reis, então tem um detalhe. 7 papas. 7 palmos, 7 papas. A partir de 1929 para cá. Por que teria, a pergunta é, por que tem que ser 1929? Por que não pode ser com Leão I? Porque quando Constantino mudou a capital do Império para Constantinopla, aí ficou o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, quem ocupou o espaço do imperador no Ocidente foi o Papa Leão I. Átila tentou saquear a cidade, Gengis Henrique tentou, e o Papa, como a única figura de expoente ali, ele assumiu essas prerrogativas do rei, do imperador. Então, se devemos nos postular nessa questão, temos que recuar no primeiro bispo de Roma. E olha só, no American Catholic Quarterly Review, abril de 1911, diz assim, ó: e piedosamente subindo ao trono de César, o vigário de Cristo, ou seja, o Papa, tomou o cetro, diante do qual imperadores e reis da Europa se curvariam em reverência por muitas eras. Exatamente. Então, sabe, é uma forma de você coadunar o seu pensamento achando que a profecia vai se curvar ao capricho nosso. Pois é. Entendeu? E outra coisa, de 1929 para cá, eles passaram a ter títulos de reis porque você teve ali o Estado do Vaticano agora. Isso, de repente, foi uma coisa assim mais verbalizada. Mas eu vejo que os papas, eles eram muito mais que reis, na época eles já sentavam no trono dos Césares, até do que é hoje, porque eles eram muito mais respeitados, adorados e ovacionados no passado do que nos dias de hoje. Né? Se podemos, não precisa nem tão lá atrás nos Césares, no período da Idade Média, se um papa tinha um problema com o rei, ele fazia um interdito e proibia que os padres rezassem missa, que os padres realizassem confissões, e o povo ficava naquele burburinho todo. Aí o Papa convocava um outro rei de um país vizinho, ia lá e dominava e acabou. Então, se quer procurar os 7 papas, procure na Idade Média, procure no período dos Césares, e agora que é depois de 1929. E uma outra coisa para concluir. O Apocalipse 13 começa dizendo uma besta que sobe do mar, tendo 7 cabeças. O Apocalipse 17, que fala dos 7 reis, começa falando de uma mulher montada sobre uma besta de cor escarlate com 7 cabeças também, ou seja, não são apenas 7 reis, mas 7 cabeças.
E qual foi a cabeça que foi ferida de morte? A cabeça de origem veja só como não foi o papado a romano? profecia é muito Não clara. é um papa. Em Apocalipse 13 nós vemos ali tanto a junção da questão aspecto religioso como político. Exato. Em Apocalipse 17 nós já vemos a visão já é dada, a mulher representando a questão poder religioso e a besta com ela está montada, que é o apoio que essa mulher prostituta e perseguidora tem, que é dos poderes políticos. Só um último detalhe para terminar com a oração. Quando fala ali são 7 montes, tudo bem, tem a ver com a cidade das 7 colinas, Roma, o Vaticano está ali. E também 7 reis, a própria palavra já está dando a dica. E também 7 reis, não é? E também 7 reis, ou seja, uma coisa separada da outra. E os 7 reis, eles devem ser encarados no contexto do chifre pequeno de Daniel 7 e de Apocalipse 13. Qual foi a cabeça que recebeu a ferida de morte após o término dos 1260 anos de supremacia papal, em 1798? O sistema papal. Vamos orar? Oremos. Pai querido e eterno Deus, agradecemos a Ti porque o Senhor tem nos mostrado e nos orientado qual terreno sólido devemos pisar acerca dessas profecias, pois muitas pessoas têm sido enganadas. Muitas pessoas sinceras têm até ensinado algo que não há base bíblica, que essa verdade possa alcançá-los também, e todos aqueles sinceros que estão buscando de coração a verdade. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.